A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 301º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 22 e capítulo 26, dos versículos 6 a 13. No livro de Marcos, capítulo 11, dos versículos 1 a 26. E capítulo 14, dos versículos 3 a 9. E encerramos em Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 48. A inspiração do dia. A última semana de Jesus em Jerusalém. No livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 22, destaca o versículo 12. Jesus derribou as mesas. Esta foi a segunda vez que Jesus entrou no templo e o purificou da iniquidade. Aqueles que levantam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a cobiça, o egoísmo, a imoralidade e a irreverência da casa de Deus provocarão a justa indignação e a condenação divina. Cristo é Senhor da igreja e requer que o templo seja uma casa de oração. E por fim, o versículo 21. Se tiverdes fé. Jesus fala da fé e da oração e declara que as respostas à oração estão relacionadas à nossa fé. O crente que ora e não duvida pode realizar ou receber tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Isso não exclui outras possibilidades de resposta à oração. No capítulo 26, dos versículos 6 a 13, destaca o versículo 13. Para a memória sua, o Senhor ordenou que este ato de Maria fosse sempre mencionado na pregação do Evangelho, porque ela constitui o maior exemplo de devoção para os seguidores de Cristo. Seu ato expressou a sua devoção e o seu amor profundo pelo Mestre. A fé cristã consiste primeiramente em servir a Cristo. Desta passagem aprendemos que o entranhável afeto e amor a Jesus Cristo é o aspecto mais valioso do nosso relacionamento com Ele. No livro de Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 26, destaca o versículo 1. Semana da Paixão. A esta altura, o Evangelho segundo Marcos começam os eventos da Semana da Paixão de Cristo, seguidos por sua ressurreição. No versículo 9, destaca o bendito o que vem. A multidão presumia que o Messias restauraria Israel como nação e governaria politicamente as nações. Eles não compreendiam o propósito expresso por Jesus concernente à sua vinda ao mundo. Posteriormente, a mesma multidão gritou: crucifica-o, ao perceber que ele não era o Messias do tipo que eles esperavam. No versículo 15, destaca Jesus entrando no templo. Cristo, ao expulsar aqueles que compravam e vendiam no templo, manifesta seu zelo pela genuína santidade entre os que dizem adorar a Deus. No versículo 17, destaca o casa de oração. Jesus deixa claro que a casa de Deus existia para ser a casa de oração, o lugar onde o povo de Deus pudesse ter o encontro com Ele, na devoção espiritual, na oração e na adoração. Portanto, ela não deve ser profanada como meio de autopromoção social, lucro financeiro, diversão ou show artístico. Sempre que a casa de Deus é assim, usada por pessoas de mentalidade mundana, ela torna-se um covil de ladrões. No versículo 24, destaca orando, crendo que recebereis. O crer que resulta em receber não é algo humanamente produzido. É uma fé persistente comunicada ao coração do crente pelo próprio Deus. Às vezes, o recebimento daquilo que é a verdadeira fé almeja ocorre imediatamente. Às vezes não, mas Deus dá a fé para a resposta, crer que a sua oração foi ouvida
e o que o seu pedido será concedido. O que é incerto é o exato momento do cumprimento daquilo que se pede, e não o atendimento do pedido. No versículo 25 e último, quando estiver orando, perdoai. Se o crente secretamente abrigar no seu coração animosidade ou amargura contra quem quer que seja, sua fé jamais será suficiente para a resposta às suas orações. Que nenhum cristão iluda-se neste particular. No capítulo 14, dos versículos 3 a 9, destaca o versículo 9, Evangelho. Evangelho significa boas novas. São as boas novas de que Deus proveu a salvação dos perdidos. E isto através da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sempre que as boas novas são proclamadas no poder do Espírito, elas, primeiro, têm autoridade de Cristo. Segundo, revelam a injustiça de Deus. Terceiro, demandam arrependimento. Quarto, convence do pecado, da justiça e do juízo. Quinto, originam fé. Sexto, trazem salvação, vida e o dom do Espírito Santo. Sétimo, libertam do domínio do pecado e de Satanás. Oitavo, trazem esperança, paz e imoralidade. Nono, advertem sobre o juízo. E décimo, trazem condenação e morte eterna quando rejeitadas. E chegamos ao final com a leitura do livro de Lucas, capítulo 19, dos versículos 28 a 48. Destaco no versículo 28 a entrada triunfal. Ao entrar em Jerusalém, montado no jumento, Jesus testifica publicamente que é o predito rei e Messias de Israel. Primeiro, essa entrada em Jerusalém foi predita pelo profeta Zacarias. Segundo, a entrada humilde de Jesus é uma ação simbólica destinada a demonstrar que o seu reino não é deste mundo e que ele não veio para governar o mundo pela força ou pela violência. Sua recusa em agir como um campeão militar comprova que seu reino é espiritual. No versículo 41, destaco, vendo a cidade chorou. Jesus, sabendo que os judeus e seus líderes aguardavam o Messias político, que por fim o rejeitaria como o Messias prometido por Deus, chora por eles, e que em breve sofreriam um terrível juízo. A palavra chorou aqui significa mais do que derramar lágrimas. É lamentação, pranto, soluço e clamor de uma alma em agonia. Jesus, em sua deidade, não somente revela aqui seu sentimento, como também o coração partido do próprio Deus, por causa da condição do homem perdido e da sua recusa em arrepender-se e aceitar a salvação. No versículo 43 destaco, teus inimigos te ceifarão. A predição de Jesus cumpriu-se 40 anos mais tarde, quando Jerusalém foi destruída pelo exército romano e centenas de milhares de judeus foram mortos. No versículo 45 destaco, expulsar todos os que vendiam. A purificação do templo foi o primeiro grande ato público do ministério de Jesus, e também o último. Com grande indignação, ele expulsou da casa de Deus os ímpios e os avarentos e os que invalidaram o verdadeiro propósito espiritual dela. A dupla purificação do templo, efetuada por Jesus durante seu ministério de 3 anos, indica quão importantes são suas lições espirituais, que se seguem. Primeiro, o maior cuidado de Jesus é com a santificação e com a devoção sincera dentro da sua igreja. Ele morreu para santificá-la, purificando-a para ser santa e irrepreensível. Segundo, a adoração na igreja deve ser em espírito e em verdade. A igreja deve ser um lugar de oração e de comunhão com Deus. Terceiro, Cristo condenará todos aqueles que usam a igreja, o evangelho ou o seu reino visando a ganhos ou glórias pessoais ou autopromoção. Quarto, nosso amor sincero a Deus e ao seu propósito redentor resultará num zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino. E isso quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a intolerância com a iniquidade dentro da igreja. Quinto, é essencial que todo autêntico ministro cristão
proteste contra aqueles que profanam e degradam o reino de Deus. Sexto, se não deixarmos Cristo entrar em nossas congregações para expulsar o engano, a imoralidade e a secularização e a profanação, mais tarde, na segunda vinda, ele executará juízo divino, purificando suas igrejas de modo definitivo. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.